10h05, a gente começa falando de política, isso porque os vereadores de Curitiba votam agora cedo liberação do uso de telefones celulares dentro dos bancos. A gente vai ao vivo para a Câmara Municipal conversar com o repórter Pedro Talim, que acompanha toda essa movimentação. Pedro, essa ideia já foi aprovada em uma primeira discussão, votação bastante apertada, inclusive, né, para que passe a valer entre as etapas, tem que ter uma aprovação e nova votação marcada para hoje. Já votaram o projeto? Qual é a movimentação de momento aí na Câmara? Bom dia, Rafaela, bom dia, Riva, e todos que estão nos acompanhando. Aqui na Câmara ainda estão acontecendo as discussões, os vereadores estão usando a tribuna para falar suas opiniões sobre o projeto. Lembrando que essas discussões começaram já na quarta-feira passada, mas pelo alto número de vereadores que quiseram debater a proposta, não deu tempo, e aí hoje está acontecendo a continuidade da discussão. Então, vereadores que já falaram na quarta passada não podem falar hoje. A discussão é ampla, vários vereadores se posicionando. Nesse momento estava falando o Tito Zeglin, concedeu ali uma parte para o vereador Sabino Piccolo, que também comentou. Até agora, a maioria quem comentou na sessão de hoje está se posicionando contra. Lembrando que a primeira votação, em primeiro turno, foi muito apertada, 13 votos a favor, 13 votos contra e 6 abstenções. Aí, por conta disso, foi necessário o desempate do presidente da casa, Marcelo Facchinnello, que desempatou para o lado positivo, votou a favor e o projeto foi aprovado em primeiro turno. Agora precisa ser aprovado em segundo. Essa proibição dos celulares nos bancos começou com a lei em 2010. E o motivo foi uma fase de um golpe que ficou muito popular nos bancos, que um criminoso ficava dentro, observava quem sacava dinheiro e avisava para um comparsa do lado de fora, que aí realizava o assalto. Então, por conta disso, foi proibido. Porém, agora, com o avançar da tecnologia e a utilização do celular ser tão comum, vem essa ideia desse projeto para liberar o uso de celular dentro das agências bancárias. O Sindicato de Vigilantes é contra, faz pressão aqui na Câmara Municipal de Curitiba para que o projeto não seja aprovado. Então agora, como eu disse, estão acontecendo as discussões, em breve deve acontecer a votação para ir a decisão, se será liberado ou não o uso de aparelhos celulares nas agências bancárias aqui de Curitiba. Tá certo, Pedro, obrigada pelas informações. Então vai avisando a gente, Pedro, depois que as discussões passarem, se chegar o momento de votação e aprovação. Por quê, Riva? A gente já conversou bastante sobre essa lei aqui no ar. Depois que a farofada terminar, que é só discussão inútil, aí entra mesmo com o que é importante. Quando acabar lacrada e tiver a votação, avisa a gente aqui. Bom, mas na verdade é um assunto que de fato acaba dividindo bastante opiniões. Fica claro, inclusive, pelo placar da Câmara de Vereadores da primeira discussão 13-13, que o presidente Marcelo Facchinnello teve que pedir autorização para poder votar pelo desempate, votou pelo sim. Ele deixa de ser presidente naquele momento, né? Alguém assume a presidência no lugar dele, aí a pessoa, ele vota e reassume a presidência. É assim que tem que ser. Né? Exato. E é o seguinte, por lá no momento tá Alexandre Leprevot falando agora, discursando, né? Nesse momento. A sessão começou às 9h da manhã, então a gente aguarda aí para trazer o desfecho. Será que vai ser mais fácil dessa vez, Rivaroli? Já que foi a aprovação da primeira discussão garantida? Com essa postura aí do Facchinnello? Não, porque teve um equilíbrio muito grande, né, Rafa? Há muito tempo eu não vi o presidente da casa desempatando. Eu também não. Tem mas imagens há muito tempo mesmo, né? Falando lá o Leprevot neste momento, né? Alexandre Leprevot. O problema é o seguinte: você tem uma classe muito representativa, que é a classe dos vigilantes e tudo mais, e tem vereadores que usam dessa classe para se elegerem. Então, sempre quando você envolve uma classe, Rafa, em que há vereadores que têm nessa classe a sua base, você vai ter a discussão mais aprofundada, mais acalorada. Eu não gosto do Estado sendo nossa babá. Eu não gosto. Você não pode usar teu celular aqui porque eu sou incompetente para pegar o bandido, então eu proíbo você. Vou te dar um exemplo. E se você tem um familiar que está adoecido em casa, você sai rapidinho até o banco para pegar um dinheiro para poder comprar um remédio, você tem que estar com aquela supervisão 100% do tempo. Ali você não pode? Parte-se do princípio que todo mundo é bandido se você não pode usar o celular dentro do banco, concorda? Não, todo mundo é bandido. Todo mundo pode passar informação aqui. Como assim? Então é algo que eu nunca gostei. A lei dos biombos, eu até concordo com a lei dos biombos, de ficar reservado o espaço para esse atendimento.
Acho ela justa. Você tá dando segurança, não, tá reservado esse espaço aqui, né? Você não vai ter nenhum tipo de interferência, de pessoas te vendo, sabendo quanto você tá sacando, quanto você tá levando. Agora, do celular, pra mim ele é absolutamente incompreensível, porque aí você começou a pôr os bandidos nas filas dos bancos, eles viam o que as pessoas estavam fazendo e pegavam lá fora igual. Ou o crime da saidinha de banco acabou. Ou a gente não vê direto isso acontecendo nos noticiários. Então, menos. O Estado não pode tratar todo mundo como bandido. Tem que tratar o bandido como criminoso, não as outras pessoas. O ponto importante é que a autora do projeto, a Amália Tortato, disse o seguinte, que hoje a gente está extremamente conectados numa fila de banco que às vezes demora, hein? Você consegue resolver várias coisas pelo seu telefone, marcar uma consulta médica, responder a uma oportunidade de trabalho, se informar com notícias, enfim. Reclamar do próprio banco. Reclamar do próprio banco quando tá na fila, enfim, você consegue resolver uma série de questões pelo telefone celular, e ela diz que não é justo privar o cliente que está aguardando na fila de usar um equipamento seu, sendo que ele não cometeu nenhum crime, por uma suposta incompetência do Estado, da iniciativa privada, de identificar possíveis suspeitos com base em questões, né, fortes, questões reais. Não precisa estar com o telefone celular agora ser um suspeito. Então e aí você mata com a presunção de inocência, né, Rafa? Porque se eu proíbo, se o bandido se utiliza do celular e eu proíbo você de usar o celular, eu tô dizendo que você pode ser um bandido. Você é um suspeito pra mim, um potencial. Por quê, né? Qual o critério subjetivo? Eu tenho um telefone? Eu tenho um telefone, você é Isso, perigoso. Pronto, você agora é um bandido. Por quê? Porque você tem um celular. Hein? Nossa. Então, os 218 milhões de brasileiros que têm celulares, porque são 280 milhões, né? É mais de celular pro brasileiro. Então, tem brasileiro que é duplamente bandido, porque ele tem 2 celulares. É suspeito. É duplamente suspeito. E esse tá lascado. Se entrar com 2 celulares no banco, já vai preso. Você tá com 2 celulares no banco. E pra ser sincero, Riva, quem nunca viu alguém usando o telefone no banco, não no caixa, a partir do biombo, mas na fila, depois da lei? Como diz o Marcos Souza, é lei que não pega. No Brasil tem lei que não pega. Essa é uma que não pegou muito, não. Daqui a pouco a gente atualiza, então, as discussões na Câmara de Vereadores sobre esse assunto. 10h13.